Bom dia, igreja. Eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, papai. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti para poder Te agradecer por tudo que tem nos dado e tem nos feito. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nos deste. Obrigado, papai querido, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje e pelo dia de amanhã. Nós já Te agradecemos. Que o Senhor toma todo este povo, essa família do WhatsApp, que o Senhor entra com a Tua mão santa e poderosa os protegendo, os guardando, Pai, dando a eles, papai querido, ali tudo aquilo que eles venham pedindo, que venha conceder do desejo do seu coração, Senhor, mas que seja aquilo que é bom para mim e para eles, Pai. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, nós Te agradecemos pelos Teus olhos estarem sempre voltados para nós e Tu nos olha com misericórdia e nos dá ainda oportunidade para poder, Senhor, corrigir, nos consertar, Pai. Ah, soberano és o Senhor dos Exércitos. Obrigado, papai querido. Obrigado por tudo. Nós só temos que Te agradecer, Senhor. Te agradecer por estarmos de pé, com vida, com saúde, olhar aos membros de nossa família, nossa parentela e saber que todos estão bem em nome de Jesus. Amém? Aqui a palavra do Senhor, ela está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Então, bora lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos e que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça, pelos fiéis e pelos quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então ele fala, expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministério de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amém, igreja? Então aqui, soberano é o Senhor Deus, Ele vem nos falar nessa palavra. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, que venha palavras que provêm do Teu trono para a Tua serva, que não palavras de mim mesma. E que o Senhor venha falar conosco, Pai, para que possamos meditar e refletir naquilo que o Senhor vem nos ensinar nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. Amém? Aqui quando o Senhor ele vem falando que sobre que o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que o Senhor ele vem falar que alguns se apostatarão da fé? Por quê? Por causa da heresia. Ele vem falando porque o que está tendo muito é heresia. Muita heresia, as pessoas estão lendo uma coisa e pregando outra para poder ali aceitar e para as pessoas entrar em concordância, porque as pessoas hoje em dia elas querem ouvir o que elas querem, não o que elas necessitam ouvir. Então tem muitos aí pregando, tem muitos que olha, que orienta, que vê as pessoas procurando vida sentimental, vida profissional, vida financeira, isso, aquilo. Então estão pregando aquilo que elas querem ouvir, mas não estão pregando o que elas necessitam ouvir. Tem às vezes, muitas coisas que você entra numa pregação e você está passando por uma situação que você não sabe, que as pessoas não sabem o que você está passando, mas o próprio Deus coloca você dentro daquele lugar para poder ouvir e até mesmo envia determinadas palavras para que você ouça que aquilo serve de resposta para que você falou com ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor ele usa quem ele quer, ele usa o diabo para falar comigo, ele usa o diabo para falar com você. Sabe por quê? Porque quando ele necessitou de um profeta, não tinha nenhum. Aí ele fez o quê? Ele usou a jumenta para falar com Balaão. Então a jumenta foi e falou para Balaão o que ele precisava ouvir. Então é isso que nós temos que fazer. Muita gente fala para mim, tem certas coisas que eu não gosto quando você fala, pastora. Tem certas coisas, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar nem A nem B. Eu estou aqui para pregar e falar a verdade de Cristo. Porque se for para me fazer ficar alisando um, alisando o outro e pegar aquilo que você quer ouvir, eu não preciso ficar gastando meu tempo. Eu chego em você e falo, olha, continua fazendo o que você está fazendo, tá ótimo assim.
Nada, pode fazer, ninguém tá vendo. Deixa de ser bobo, faz. Não, eu tenho que falar que você não tem que ficar com essa conduta. Eu tenho que dizer que você tem que mudar. A Bíblia nos fala, o Senhor, ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. Então, por que eu vou falar para você? Não, pode continuar do jeito que você tá. Deus, ele ama o pecador. Imagina, você pode fazer o que você tá fazendo. Imagina, você tá fumando, tá usando, você tá cracando, você tá cheirando, tá fumando maconha, tá roubando, tá matando, tá traficando, tudo. Não, pode ficar do mesmo jeito. Imagina, Deus te aceita de jeito nenhum. Eu tenho que te pregar a verdade. Ele ama você, ele ama a mim, mas ele não aceita o que você faz. Então, quem tem que ter a consciência é você e não sou eu. Porque eu preguei para você que você não pode fazer. Porque está na Bíblia. Então, se for assim, eu ficava do mesmo jeito. Do jeito que eu estava. Do mesmo jeito. Depois que eu acabasse de pregar, o que eu fazia? Eu ia sair, ia me juntar com a minha quadrilha e ia meter o terror por aí. Aí depois, quando era de manhã, vinha aqui, dobrava meu joelho, orava e começava a fazer de novo o trabalho do Senhor. Quando fosse de madrugada, lá ia eu de novo. Ué, ia meter o terror. Por quê? Porque vocês estão dormindo, ninguém tá vendo. Tá me entendendo? Então não, gente. Não, nós temos que ter mudança, tem que haver mudança sim. Porque a Bíblia nos ensina que temos que mudar. Venha como estáis, mas não fiqueis como chegou. Ei, tem que ter mudança. Você tá me entendendo? Tem que ter mudança. As vestes tem que ser outra, vestes limpa. Tá me entendendo? Então é disso que o Senhor fala para mim e fala para ti. Então nós temos que falar a verdade. Tem gente que vai ali e prega, então tem ali aquela coisa, e vai e prega, então a pessoa tá ali, amargurada, angustiada, tá triste. Ai, Deus tá falando comigo, sim, é dessa maneira. Mas ali a gente não vê determinadas mudanças, a gente não vê e a gente acaba perdendo a esperança, e a nossa fé é abalada. Não podemos deixar a nossa fé abalada. O Senhor, ele falou contigo, ele falou comigo numa palavra, então deixa Deus te usar. Deixa Deus usar os seus ouvidos para que você ouça a verdade, aquilo que você precisa ouvir. Porque às vezes eu ouço algumas pregações que o Senhor ele fala assim, olha, você precisa parar com isso e aquilo. Aí eu olho assim, falo, Deus está falando comigo. Sabe? Porque tá dando ali aquele cajadão mesmo, eu falo, é pra mim. E eu ainda até falo, nossa, essa pregação foi pra mim. Não foi para outro, porque eu recebi ela com tanto vigor que eu sei que foi para mim. Ixi, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Agora, se eu aceito o cajado que ele está falando comigo, por que ele fala algo através de um pregador ou de uma pregadora e é aquilo que está dentro do meu coração, que eu havia falado em particular com Deus, e por que eu tenho que dizer que não é para mim, é para outra pessoa que eu não entendi a palavra? Para. Então quer dizer que só o cajado eu posso entender? Só a bronca eu posso entender? E por que eu não posso receber as bênçãos? Ele fala assim através dos seus profetas. Mas a Bíblia também me ensina que ai daquele que falar coisas que o Senhor não mandou, que prometer coisas que o Senhor não enviou. Porque tem muita gente que eles mandam coisas, palavras que o Senhor não mandou falar para poder fazer o quê? Amaciar o ego de outras pessoas. Porque o pastor, ele é um psicólogo. Ele analisa você. Ele vê como que você tá. Eu falo porque eu fiz psicologia durante 6 anos, psicologia, pediatria, psicologia, eu fiz psiquiatria e pedagogia. Então você tá me entendendo? Então ele analisa, então eu fiz porque Deus ele me deu essa universidade. Eu paguei na época R$ 25 a inscrição e ganhei a universidade, na Universidade do Porto, eu fiz. Você tá me entendendo? Então, foram 6 anos. Então, a gente sabe, porque eu já vinha com isso, porque Deus já te dá o dom desde lá, mas Ele queria que eu ampliasse o dom que eu tenho, que Ele havia me dado. Então, Ele falou, você vai estudar, porque eu quero ampliar. Eu quero pôr você para lidar com pessoas. Então eu olho, porque eu já vinha de lá de trás, porque eu já vim de um lugar, eu já vim de uma coisa, no meio da malandragem, no meio das coisas, que eu ficava ali só para analisar as pessoas. Sabe aquele assim, tipo a Débora do local, a Débora da mediação? É assim. Porque Débora era a juíza, ela que pegava, ela que julgava, ela que passava as peças, ela ficava debaixo de uma palmeira. Porque foi desse chamado que o Senhor me deu. E ele disse, serás Débora. Te colocarei como uma pastora, mas serás Débora. Você vai julgar, você vai fazer isso, você vai analisar, você vai aconselhar e você vai se impor sim. Porque Débora, ela foi avante diante de um exército de homens. Eu só andava com homens, eu não andava com muita mulher. Eu tinha uma camada de mulheres, mas era o quê? Pra gente poder fazer umas situações, pra gente invadir o quê? Cativeiro, onde estavam presos, a gente pegava, parava a viatura, e enfim. Então eu tinha esse exército.
Eu tinha essa comanda. Então, ali, Deus ele colocou eu para analisar, porque tanto que o povo na época do mundo me chamava de pita de oiá, negapita, mãe da essência da malandragem, negapita, pita de oiá. Olha aí, porque eu olhava, eu pegava a visão rápido. Eu pegava e até hoje, sabe? Então eu olho assim, eu já pego no ar. Então é isso que a gente tem que ter. Tem que ter a visão. E Deus ele me trouxe com essa visão de lá. Ele ampliou para que a minha visão começasse a ser santificada, me colocando ósculo e santo, sendo prudente, mas simples. Tá me entendendo? Não é você ficar olhando e só criticando, mas você tem que olhar e perceber. Você tem que olhar e ver, então você tem que olhar além. Você tá me entendendo? Para que você possa entender e compreender o que Deus mostra para mim e para você. Então é dessa maneira. Então a gente não pode ficar só nas palavras daquele que veio falar para mim. Como eu falo para vocês, vai ler a Bíblia. Ah, o pregador pregou tal coisa, tal, eu estava ali ouvindo. Você abriu a Bíblia, você acompanhou, tem que ser neófitos. Tem que acompanhar o que está falando, o que está sendo dito, por isso que tem a Bíblia, por isso que foi deixado para nós. Muita gente fala, mas a Bíblia foi mexida, a Bíblia foi isso, que os católicos estão aqui. Vai discutir com eles, eu não quero saber, eu vou pregar aqui o que está aqui. Eu vou pregar o que foi concedido. Agora, o que fulano tirou, o que fulano mexeu, problema dele que ele mexeu. Mas a minha Bíblia fala que dentro de mim mora um Espírito Santo. Mora uma pessoa chamada Espírito Santo. Então, quando ele falar em mim, falar em você, você ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você tá me entendendo? Eu não tenho que fazer teologia, não tenho que fazer biologia, não tenho que fazer condologia, não tenho que fazer nada. Eu tenho que ouvir o que o Espírito Santo fala para mim. Foi isso que ele deixou, tá lá. Tá escrito. Ele vai e fala. Quantas vezes pessoas me chamou para fazer isso, fazer teologia? Eu tenho aí cursos pagos, faculdades, isso aqui eu ainda nem fiz, tá tudo pago. Eu quero ouvir o que Deus fala para mim, eu quero ouvir o que Deus me ensina, porque antigamente não tinha nada disso, e antigamente tinha pregadores e pregadoras que se falavam realmente o que o Espírito Santo dizia. Hoje não, hoje nós vemos pessoas que analisam você, que você está ali sedento, que você está ali uma pessoa totalmente ali influenciada pelas coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Aí o que você faz? Você pega, você manda, tudo você posta. Põe aquela carinha triste no Facebook, aquela carinha derramando uma lágrima, quando não derrama uma enxurrada dos dois olhos. Ah, eu tô mal, eu não tô bem, olha o que está acontecendo comigo. Posta lá. Aí põe lá, todo mundo fica sabendo da sua vida, o que aconteceu, que o marido foi embora, que o marido traiu, pegou o marido com um homem, pegou o marido com outra mulher, pegou isso por quê? Porque você falou. Porque você falou. Quando não posta, porque pegou o marido ou a mulher em flagrante com outro homem e tal, tudo, tira foto, filma, posta. Porque, gente, sabe, é uma falta, sabe, de vergonha na cara que o pessoal tá vendo. Gente, isso daí, a gente tem tanque em casa. Tem tanque. Hoje em dia, né, o tanque nem funciona muito, só para receber a água da máquina, mas tem máquina de lavar, tem tanquinho. Então vai lavar essa roupa suja na sua casa, vai resolver na sua casa. Agora fica postando em redes sociais, fica fazendo isso. Então antigamente não, sabe? Antigamente se tinha uma coisa chamada, sabe o que? Respeito, moral. Hoje não tem. Então é isso que nós temos que ver, é isso que nós temos aqui, que as instruções referentes ao perigo, descrição dos perigos, e tudo isso se torna perigoso para nossas vidas. Olha o índice de mortes, mulheres matando maridos, maridos matando as mulheres, um namorado matando a namorada, enfim, um tá matando o outro, matando crianças, porque é tudo. Então isso daí está nos colocando diante do perigo. Nós estamos fazendo da nossa vida um perigo. Sabe? Então, antigamente se ia preso, aquele lá é um marginal de alta periculosidade, uma coisa assim, sei lá, nossa palavra não tá saindo. Periculosidade, uma coisa assim. Então, era um cara assim, era um cara perigoso, entendeu? O cara era sangue, então eu vou falar na minha língua, o cara era sangue, você entendeu? A mulher era sangue. Hoje não, hoje você mata por qualquer coisa, você mata porque pisou no seu pé, você mata porque você não teve uma atenção ali. Você tá vendo que eu tô falando com você? Eu tô falando com você. Aí você tá cortando uma cebola na cozinha, tá fazendo alguma coisa, aí o marido fala, o que é? Nossa, eu tô brincando, não pode falar? Aí já se ira, fica nervosa, porque eu vi você olhando pra ele, pronto, ali naquele calor da emoção, vai lá e mete a facada no marido,
corta o pescoço do marido, degola a mulher, enfim. Então está acontecendo isso. Nós temos que tomar muito cuidado, que tem palavras que estão nos levando a perigo, tem coisas que estão nos levando a situação decadente, estão nos deixando de uma forma que nós estamos em alta periculosidade. Eita, saiu a palavra, papai. Tá me entendendo? Então é isso, igreja. Nós temos que parar com isso, nós precisamos ler a palavra, entrar na palavra. Os demônios estão aí fazendo festa, os demônios estão aí, é que nem teve um negócio no Face, que postaram lá no Face falando assim, Exu venceu Exu venceu. Aí eu olhei assim, tá lá aquele demônio lá, aquele rapaz representando o Exu, com aquele bocão aberto lá, um negro de quase 2 metros de altura, tá lá, aquela cara, aqueles dentes pra fora. Eu olhei, eu falei, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, que é isso, Senhor? Aí tá lá, Exu venceu o carnaval. Aí eu peguei e falei, vou mandar uma resposta pra esse demônio aí. Aí eu peguei e falei assim, o Exu só venceu o carnaval, queridão. Eu quero ver você morrer hoje e ressuscitar daqui 3 dias. Entendeu? Só venceu o carnaval de 2022. Só isso que você venceu, só aquele dia. Acabou, já era. Acabou. Agora eu quero ver você morrer hoje e ressuscitar daqui 3 dias. É isso que eu quero ver. Se acontecer, aí manda pra mim que aí vira manchete, entendeu? Aí tem que acrescentar, pôr ele lá na Bíblia. Cai fora. Por quê? Porque ele fez isso. Então quer dizer que ele veio. Então quer dizer que é ele que veio? É ele que tá chegando? Cai fora, sabe? Então as pessoas têm que acordar. Então eu peguei e falei, mandei mesmo. Peguei e falei, eu quero ver, eu peguei e falei, é isso daí. Então, aí a gente tem que pegar e pôr. Então eu vejo aquelas coisas. Tem uma vez também, uma mulher também postou. Tá vendo essa daí? Meu marido tá com ela, tá fazendo isso. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu. O pessoal, sabe, perdeu o juízo. Aí tira foto, o marido beijando a outra e tal, tudo, sabe? Aí, não, agora eu falo pra você. Ela largou o marido? Eu vi nas redes, ela lá, meu marido mudou, tal, tudo. Adiantou fazer tudo aquilo se tá com o cara? Adiantou fazer tudo aquilo se tá com a mulher? Meu Deus do céu, a pessoa precisa acordar. Ela se expõe. As pessoas têm que parar de se expor. Se expõe, fica ali, sabe, querendo que as pessoas tenham dó, que as pessoas tenham pena. Quantas vezes eu prego com isso, gente? Para com esse negócio de querer que as pessoas tenham dó de você. Eu não quero ter pena de você. Eu não quero que ninguém tenha dó e pena de mim, não. Sabe? Porque se eu tivesse que ter pena, eu nascia ave. Eu sou águia. Mas não preciso ficar mostrando que eu tenho pena. Eu sou águia. Tenho o espírito da águia. Você tá me entendendo? Sim, que voa alto. Eu quero voar alto. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim, não. Eu não quero ser pardal, não. Quero ser águia. Eu sou águia. Então é isso que você tem que ser. Chega de ser pardal. Chega de ser coisinha pequena, chega de andar pra trás, fica ciscando pra trás, voa alto, vai pra frente, você tem que voar alto. Essa tempestade tá te atacando, voa acima da tempestade. Porque a águia, ela voa acima da tempestade. Você tá me entendendo? Por que a águia, ela leva a serpente para os ares? Porque lá no ar a serpente não tem força. Porque ela foi o quê? Qual é o desígnio que foi dado por Deus para ela? Que ela ia arrastar seu ventre na terra, ia comer o pó dela. Você tá me entendendo? Então ela rasteja. Então ela não consegue andar nos ares. Ela não consegue viver nos ares. E é pra lá que a águia leva ela. Você tem que saber lutar com aqueles que te ofendem, com aqueles que te oprimem. Você tem que saber lutar com a adversidade. Você tem que saber lutar com a tribulação. A águia sabe lutar com a adversidade. A águia sabe lutar com a tribulação. Ela pega o inimigo e leva ele aonde a sua fraqueza o faz perder a guerra. E ela pega a serpente e a leva para o alto. Porque a serpente está acostumada a rastejar. Tá me entendendo, igreja? Precisamos mudar. Muda essa conduta. Para de ficar indo atrás daquilo que você quer ouvir. Porque você conta a historinha para a pessoa quando ela não te dá uma tacada para te destituir da tua fé, ela te dá uma tacada para você acreditar naquilo que não é. Então nós temos que perceber, nós temos que ter a sabedoria de realizar. Porque isso faz com que venhamos a nos destituir. Então, sermos sábios, temos que ser vigilantes. Temos que acordar para a vida. Porque o Senhor,
Ele cuida de ti, ele cuida de mim. Mas ele quer que nós venhamos a ter sabedoria para poder exercer tudo aquilo que ele nos deixa. Vai para a Bíblia, põe o joelho no chão, fala em secreto com o Senhor. Ontem, quando eu estava ali gravando, que eu estava ali fazendo um teste gravando ali para poder passar para vocês de manhã, eu falei, nossa, Deus está falando comigo, meu Pai do céu. Ele usou a minha boca para falar comigo mesmo. Olha que extraordinário. Você tá me entendendo? Eu falei, nossa, Deus tá falando comigo. Porque eu havia falado falado com o Senhor, mas sabe quando você fala assim, depois eu falei, nossa, Deus falou comigo. E depois que Deus falou isso comigo, quando foi ali no decorrer do dia, eu estava aqui, estava ouvindo algo, Deus usou um pregador para falar também o que eu havia falado. Então você vê, ele confirmou por mim, pela minha boca, através da minha boca ele confirmou, e através de uma boca de uma outra pessoa ele falou, bem ali esclarecido do que eu falei. Falou nas palavras da pessoa. Você tá nas minhas palavras, ele pôs na boca da pessoa para falar o que eu tinha falado para ele. Alguém sabia que eu tinha falado para ele? Não, porque o diabo não lê pensamento, igreja. Pelo amor de Deus, acorda. Então é isso que você tem que ver. Se você contar para um e para outro, ele vai dizer que realmente foi alguém que falou para alisar o seu ego. Mas quando você não fala nada, só entre você e Deus, Deus vai usar sim, porque ainda há profeta na terra. Há profetas na terra, há mulheres, homens e mulheres de Deus nessa terra sim, que são usados dignamente por Deus para nos falar. Você tá me entendendo? Mas o diabo ele vem aí para se fazer de santo, sim, por isso que temos que ficar de boca fechada, porque ninguém tira aquilo de você que não sabe que você tem, porque ele só vai tirar quando você fala para ele, aí ele vem e te joga baldes e baldes de água fria. Precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar, igreja, porque o Senhor, ele é o meu e o seu pastor, nós precisamos. Tem muitas coisas que nós olhamos, que nós pensamos, que nós ouvimos, que nós presenciamos, mas temos que ser prudentes. Prudentes. Tem que ter a prudência. Observar, falar e depois apresenta para Deus, Senhor, aconteceu isso. Só você e Deus. Ana fez isso. Ela falou diretamente com Deus. Ela não ficou gritando dentro do templo. E nem postando nas redes sociais. Ela foi e mexeu só os lábios, mas quem falava com Deus era o seu coração. É uma terra que o único que entra é Deus. O diabo não tem poder de entrar no meu e no seu coração. Ele pode jogar dados ao seu ouvido. Ele pode jogar esses dardos e os dados eles invadem a sua mente e você começa a pensar e vai para o seu coração. Mas ele não entra. Ele não entra. Ele não lê o seu pensamento. Ele não pode entrar para ler o que está se passando, porque não foi dado esse poder para esse demônio. Foi dado a eles limites. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Deixa eu ir lá, porque agora eu tenho que ir lá trabalhar, dar banho no meu paciente. Oh, glória, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. E tenha uma manhã de sábado abençoada no nome santo de Jesus. Beijo pra você, igreja.